Em 2020, o mundo conheceu uma das piores pandemias de toda a sua história, o C-Vírus, que infectou até o momento 68 milhões de pessoas, levando quase 2 a óbito. Realmente é um cenário assustador e que vai ficar marcado para sempre em nossas vidas. Só que no decorrer dos anos, curiosos, diferentes sociedades foram colocadas em situações de puro pânico para tentar sobreviver. Relatos contam sobre pessoas que fugiram para se salvar, enquanto outras apelavam à religião, por exemplo. O mundo não era esse mundo que conhecemos hoje, a ciência não havia sido explorada o suficiente. Isso causou um enorme número de baixas. Parece um filme de horror olhando assim, não é? Mas acreditem, elas aconteceram. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as piores epidemias e pandemias de toda a história. Então se você é um mega curioso e curtiu o vídeo e tá adorando o canal, não perde tempo não, se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, porque esse canal vai sanar todas as suas curiosidades. Pra gente começar, nada melhor do que explicar o que é uma pandemia, não é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença que se espalha em níveis mundiais pode ser considerada uma pandemia. Acontece quando um patógeno, que seria um organismo que produz uma doença, surge em um local e consegue se espalhar, gerando então o surto. Depois de tomar proporções maiores, esse surto se torna uma epidemia naquele estado ou país de origem. Mas se esse surto ultrapassa as barreiras de uma região, se ele viaja para vários territórios de vários continentes diferentes e afeta um número colossal de pessoas, jovens, é aí que uma pandemia nasce. É bem triste, mas tudo isso que você está vendo hoje aconteceu em uma escala talvez muito maior. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo e ver o quão cruéis elas foram. Peste Antonina. A peste antonina foi uma epidemia que durou do ano 165 até o ano 180 e ela se iniciou na Roma Antiga e afetou todo o mundo romano. O seu nome foi dado por causa de um imperador que governava a região naquele tempo, chamado Marco Aurélio Antoninus. Também conhecida como peste de Galen, foi uma infecção viral que causava na pele pequenas feridas como catapora e sarampo, mas até hoje a sua causa é desconhecida. Estudiosos especulam que ela foi trazida após a chegada de soldados que vinham da Mesopotâmia por volta do ano 165 e que de alguma maneira eles teriam espalhado esse vírus, que matou cerca de 5 milhões de pessoas, dizimando completamente o exército romano. Galera, esse vírus era tão cruel que ele matava mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma. Ele possui uma taxa de letalidade de 25%, que significa que dos doentes, 1/4 morria. Algumas cidades chegaram a perder até 30% de suas populações. Praga de Justiniano. Essa pandemia aconteceu durante o reinado do imperador Justiniano I, tendo sido nomeada por muitos como a primeira de toda a história. Ela ocorreu ainda durante o Império Bizantino e é atribuída ao exército do imperador. Foi logo ali no período de transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, em 540, uma época que era marcada pelo crescimento do feudalismo, o conflito entre nobrezas. Aconteceu que, com a queda do Império Romano do Ocidente, o Justiniano queria restaurá-lo a todo custo, o que causou uma guerra que se espalhou por todo o continente. A peste então surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e desembarcou em Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino. Essa peste era transmitida por pulgas de ratos infectados vindo justamente desses navios por causa da guerra. A bactéria chamada White Pestes, que vinha das pulgas de roedores infectados após o contato ou picadura, atacava o organismo e provocava uma reação dos nódulos linfáticos das axilas, das virilhas e do pescoço, que inchavam e formavam enormes bolhas de pus, conhecidas como bulbões. E faça ideia de como isso devia doer, né?
Além disso, as extremidades do corpo começavam a se necrosar, como se os infectados fossem degenerados vivos. Segundo estimativas, de 500 mil a 1 milhão de pessoas morreram na capital devido à doença, e a peste teria sido espalhada justamente pelas tropas justinianas, que inclusive foram bastante afetadas. Até mesmo o imperador contraiu a peste, mas sobreviveu. Só que não parou por aí não, ela tomou proporções ainda maiores. A praga se espalhou pela Síria, Europa e Ásia Menor. Essa pandemia é uma das piores de toda a história e aniquilou cerca de 25 milhões de pessoas. Peste Negra. Mas se você se impressionou com o Justiniano, espera até conhecer a Peste Negra. Essa sim é conhecida por ser a mais assustadora pandemia da história. O que prova isso é que quando se fala de doenças que afetaram a humanidade, ela é a primeira que vem à nossa cabeça, concordam? E realmente não é à toa. O estrago que ela fez causou uma mudança na humanidade inteira. O mundo nunca mais foi o mesmo. Para vocês terem noção, até os dias de hoje ela é importante para os cientistas determinarem alguns traços de transmissão de patógenos na sociedade. Provavelmente iniciada na Ásia, a peste pulou de um continente para o outro ao viajar em pulgas de ratos que viam nos navios mercantes. Essas pulgas eram lotadas de bactérias que, se picassem as pessoas, transmitiam a doença. Outra forma de contágio podia ser pelo contato da pele com as fezes desses roedores. Os sintomas da peste negra eram avassaladores e bastante agudos. Além disso, causava necrose nas extremidades devido às endotoxinas bacterianas sobre os vasos sanguíneos. A peste negra, assim como a praga de Justiniano, era uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida pela picada das pulgas que parasitam os ratos. Esse surto afetou toda a região da Europa, da África e da Ásia, gente, levando de 75 milhões até 200 milhões de pessoas a óbito no século XIV. O escritor italiano Giovanni Boccaccio presenciou a peste negra com seus próprios olhos e deixou relatos a respeito do que viu. O relato dele se concentra no que ele presenciou em Florença, uma cidade italiana. Ele disse que muitos procuraram o isolamento, evitando manter qualquer tipo de contato com as pessoas, principalmente com os doentes. Aqueles que eram os pais ricos e possuíam propriedades de campo fugiram das cidades e foram se abrigar nesses locais mais afastados. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes e com os corpos dos mortos não deviam mais acontecer. Com isso, os doentes eram isolados e o contato com eles passou a ser limitado àqueles que realizavam o tratamento médico. Padres também tinham contato com esses infectados, principalmente porque eles realizavam os rituais religiosos a respeito do perdão dos pecados e também do funeral. O Boccaccio conta que essa percepção de que o contato com os infectados contribuía para disseminar a doença fez com que famílias parassem de se reunir com os doentes. Reuniões de funerais também acabaram deixando de acontecer, e os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas feitas de couro para impedir que as secreções dos infectados penetrassem no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro que era preenchido com ervas aromáticas. Eles acreditavam que essas roupas evitavam a contaminação, e foi daí que surgiu aquelas roupas tão assustadoras, né? O motivo para que elas tenham sido criadas é triste, mas elas são bem sinistras de legais, não é? Gripe espanhola. Outra pandemia que mais dizimou pessoas na história foi a gripe espanhola. Essa infecção começou no início do século XX em várias partes do mundo e basicamente 1/3 da população mundial pegou esse tipo de vírus, que levou à morte de um número assim avassalador de pacientes, algo entre 20 milhões a 50 milhões de pessoas. Para vocês terem ideia, das 500 milhões de pessoas infectadas por essa gripe, a taxa de mortalidade estimada dela era de 10 a 20%. Outro fato aqui, para vocês terem maior noção, é que só com as primeiras 25 semanas iniciais ali da pandemia, cerca de 25 milhões de pessoas já haviam perdido suas vidas para essa gripe. É muita gente, é um número colossal.
Mas diferente do que muitos de vocês devem estar pensando, não, ela não iniciou na Espanha. Acontece que durante a Primeira Guerra Mundial, agentes da censura maquiaram os primeiros relatos da doença e minimizaram os registros de mortalidade na Alemanha, na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Só que esses documentos relatavam os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra em relação a tudo isso. E para muitos estudiosos, a consequência disso foi que criou uma falsa impressão de que o país fosse o causador. O vírus influenza foi responsável por infectar e destruir o sistema imunológico de jovens e idosos, com uma proporção avassaladora de adultos jovens perdendo a luta para essa doença. Mas alguns estudos apontam para um fator que agravou ainda mais o perfil da pandemia naquela época: a falta de higiene, a desnutrição e a superlotação de hospitais e acampamentos médicos, que dizimou a população mundial em até 30% ou mais. Em 1918, a doença também chegou ao Brasil, trazida pela tripulação de cargueiros, e se disseminou principalmente nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A gripe espanhola é uma gripe muito forte, causada por uma variante do vírus influenza H1N1 e pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, uma insuficiência respiratória grave que é a mesma complicação do C-vírus. Gripe asiática. Outra pandemia causada pelo vírus influenza A. Com início na China, essa gripe teve seus primeiros casos registrados em 1956 e durou até 58. O surto se propagou por Singapura, Hong Kong e nos Estados Unidos. Até hoje em dia, é difícil concluir quantas pessoas de fato perderam a vida, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 2 milhões de pessoas foram a óbito. Mas como a medicina já estava mais avançada em relação à época que explodiram os casos da gripe espanhola, foi possível detectar e trabalhar em soluções contra esse vírus. Só que não há tempo de fabricar vacinas e remédios que poupassem tantas mortes. Os sintomas eram os mesmos de outras gripes com complicações: cefaleias, prostração, febre, astenia, coriza, tosse e pneumonia, que são assim fatores que podem levar à morte. Pandemia da AIDS. Essa é bem trágica e continua até os dias de hoje. A AIDS começou na República Democrática do Congo, lá na África, e dizem que esse vírus, o HIV, provavelmente foi transmitido por macacos e já contaminou e levou a óbito mais de 38 milhões de pessoas desde que a primeira morte pela doença foi documentada, lá em 1981. A AIDS foi considerada a primeira pandemia do século XX, e a sua transmissão ocorre exclusivamente por meio de sangue, sêmen e leite materno, seja durante relações sexuais, compartilhamento de seringas, acidentes biológicos e até aleitamento. Acontece assim: após a contaminação, o vírus se instala no organismo do hospedeiro e ataca o seu sistema imunológico, causando a chamada síndrome da imunodeficiência adquirida. Com isso, o paciente começa a ter febres, tosse incômodo na garganta, dores nos músculos e articulações e na cabeça, dificuldade de se concentrar, cansaço, perda de peso, diarreia, náusea, vômitos e também sinais como pequenas manchas espalhadas pela pele e que podem evoluir para feridas características da doença. Então assim, é uma penca de sintomas, é uma doença extremamente cruel. A camisinha surgiu daí, né, pelo fato da AIDS ser transmissível principalmente através das relações sexuais e do contato com o sangue de outras pessoas. É claro que eu forcei a barra para falar da camisinha e dar um sermão necessário em vocês. Usem a camisinha, ok? Mas e aí, agora que você sabe quais foram as piores epidemias e pandemias da história, qual você mais achou assustadora? Como você acha que devia ser o desespero das pessoas e na maioria das vezes não ter o conhecimento científico suficiente assim para resistir aos surtos? Me conta aí, eu quero muito saber a sua opinião, ela é muito importante e eu acho que essa é uma discussão muito legal da gente discutir aqui nos comentários. Bom, se você curtiu, não deixe de deixar o seu joinha aqui, vai ajudar muito a gente continuar trazendo temas interessantes. E se você é um curioso, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, é importante para o YouTube te entregar os próximos vídeos. Não esquece de deixar sugestões para novos vídeos aqui nos comentários
Eu vou pegar as melhores sugestões de vocês e trazer em vídeos, ok? E muito obrigado pelo feedback que vocês deram no meu primeiro vídeo aqui no canal, tá? Nossa, foi muito melhor do que eu imaginei. Muito obrigado também pra quem veio do Opa K-Pop, vocês moram no meu coração. Até a próxima, fui!